Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Euclides e está começando Despluga. Pode chegar, já vai deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Segue a gente também lá nas redes sociais, é Despluga Podcast lá no Instagram. Estamos começando mais um programa e hoje com o comando na mesa Mari Cavalcante, na produção Fátima Nunes, a nossa produção mais feminina do Brasil. Muito bem, meninos, vamos que vamos. Quero falar do nosso convidado. Nosso convidado de hoje é coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, ex-deputado federal, exercendo o mandato por 4 legislaturas. Ele foi secretário de Transporte do Distrito Federal e chegou a ser eleito como o mais votado do DF em 2014. Em sua trajetória no Congresso, aprovou 15 leis e apresentou mais de 600 projetos de lei. Agora, se lança como candidato a deputado federal pelo PL. Deputado Alberto Fraga, seja bem-vindo ao Despluga. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade, Euclides. É um prazer estar aqui com você. Senhor sergipano, como foi essa vinda para Brasília e como que o senhor optou pela área de segurança pública? Eu perdi meu pai muito cedo, né? Eu perdi meu pai, eu tinha 5, 6 anos de idade e minha mãe ficou com 7 filhos e o meu tio, que foi quem me criou, o irmão da minha mãe, morava aqui em Brasília e me trouxe para morar com ele. Então eu vim para Brasília, cheguei muito novo aqui. Aos 16 anos de idade eu fui para a Academia Militar em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Estudei lá 4 anos, me formei oficial e voltei para Brasília para ingressar nas fileiras da Polícia Militar. Que legal. Eu sou como um especialista em segurança pública. O que o senhor acha que mudou da época do senhor para agora nessa área de segurança pública? Infelizmente a gente não tem muitas mudanças, né? As polícias militares, polícias civis do nosso Brasil sempre trabalharam com muita, vamos dizer assim, escassez de equipamentos, salários defasados. Então os policiais brasileiros são grandes heróis, porque sempre trabalham, vamos dizer assim, com péssimas condições de trabalho e não deixam de cumprir a sua missão. Muito bem. Conta uma história aí no meio, não sei se é verdade, mas o senhor pode falar para a gente, é que quando o senhor era comandante do batalhão, principalmente lá nas áreas mais remotas aqui de Brasília, o senhor sempre deixava uma viatura lá, uma guarnição para disponibilizar para a população, para a sociedade lá, para a comunidade lá, no caso de emergência. É verdade essa história? Como que o senhor faz? Euclides, porque veja bem, eu sempre digo que aonde falta o Estado, esses municípios, você é de Goiás, você sabe que tem município que não tem nada. Quem manda lá e quem faz tudo é o cabo velho lá, né? A Polícia Militar, em Ceilândia, uma cidade que sempre foi populosa, tinha seus problemas, ou deve ter ainda. Então, às vezes eu recebia pedido, telefonemas, de alguém que queria se deslocar para o hospital e não tinha ambulância. Alguém que estava passando mal em casa e não tinha ambulância. Então, como eu tinha, para você ter uma ideia da consciência do meu povo, da minha tropa, na época eu tinha 35 viaturas, 33 rodavam diariamente. Então eu sempre deixava disponibilizado uma viatura para atender emergências, pessoas que queriam ir para o hospital, parturiente, né? Quantas pessoas nasceram dentro de um carro, dentro da viatura da Polícia Militar. Então era um trabalho que a gente fazia de comum acordo com a comunidade, né? E sempre a gente sempre conseguia atender a contento as pessoas. Nessa época, qual era a dificuldade que o senhor sentia mais? O que o senhor sofreu mais? Qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou sendo comandante do batalhão da PM? Não, aqui eu não tinha, quer dizer, todo mundo tinha problema de equipamentos, né? E para você ter uma ideia, eu me orgulho muito, os primeiros coletes à prova de bala de Brasília, quem conseguiu fui eu, do Banco do Brasil. Eu aqui na Ceilândia, que emprestava colete. Antigamente os coletes não eram individuais como é hoje. Nós emprestávamos nossos coletes lá para o batalhão de choque, para a companhia de choque. Porque a Ceilândia, como era uma cidade, e eu faço questão de registrar, quando eu cheguei na Ceilândia, ela era a primeira em violência. Quando eu deixei a cidade, ela era a penúltima em violência. Ceilândia sempre foi uma cidade satélite bem violenta, né? No período que eu fiquei, eu posso lhe mostrar pelos números que a gente fez um belo trabalho lá e foi por isso que a sociedade de lá me
me deu um mandato de deputado federal. A minha tropa, meus policiais e as lideranças comunitárias trabalharam muito e me lançaram candidato a deputado federal. Eu nunca tive pretensões políticas, né? No entanto, foi uma coisa que nasceu de forma espontânea, e eu me recordo que eu fiz na minha primeira eleição, disputando com Paulo Otávio, Vigão, Maria de Luz de Abadia, Filipelli, Arruda, só fera. Só fera. E eu fiz 23... Gente que tem muito voto, né? E eu fiz 23 mil votos. Ninguém sabia quem eu era. Eu até brincava e dizia assim, ó, praga por praga, vote no Fraga. Entendeu? E foi isso que acabou pegando de uma tal maneira que, para você ter uma ideia do orgulho que eu tenho dos meus votos na Ceilândia, eu fiz 23 mil votos, 19 mil foi na Ceilândia. Então isso me deixa orgulhoso, sempre tive uma boa aceitação na Ceilândia e o povo reconheceu que eu dediquei muito meu trabalho para eles terem uma segurança pública de qualidade. Por que o senhor decidiu entrar para a política? O senhor é um coronel, uma pessoa que tem sucesso na vida, né? Venceu na vida, é uma pessoa bem-sucedida. Aí por que o senhor decidiu entrar para a política naquela época? Olha, exatamente que foi a comunidade que fez isso, né? Eu lembro que depois que eu saí do comando, e foi por uma desavença com o PT, né? Eu tive problema... Eu prendi o sobrinho do administrador da cidade. Estava com posse de... Ceilândia? Caramba. Com posse de droga. Quando eu estava conduzindo o cara para a delegacia, o administrador me ligou dizendo para me soltar o sobrinho dele. Eu falei, não vou soltar. Ele está preso, está com uma quantidade de drogas e vai para a delegacia. Aí ele começou a insistir, aí eu dei uma aloprada, falei, rapaz, você tape os buracos da cidade para que eu possa prender mais bandido, mas na minha área mando eu. Tá ok? Ele vai ser autuado em flagrante por porte de droga. Bom, eis que 3 dias depois eu fui exonerado pelo governador Cristóvão Buarque. É mesmo? Tiraram o senhor do comando? Me tiraram do comando. Aí a comunidade da Ceilândia fez um abaixo-assinado com 17 mil assinaturas, exigindo a minha permanência. Aí o Cristóvão Buarque mandou me chamar, querendo que eu permanecesse na cidade. Eu falei, não, eu não quero mais. Eu tinha chegado no ápice, eu apreendi naquele ano, 95, 2.937 armas. Nunca ninguém bateu esse recorde. Para você ter uma ideia da grandeza do nosso trabalho, todos os batalhões juntos não chegavam a 1.000 armas. Eu apreendi sozinho na Ceilândia quase 3.000 armas. Então, por isso que a gente acabou um pouco com a violência dos bandidos que tinham. Os bandidos tinham medo do senhor lá na Ceilândia? Tinha. Porque é uma cidade famosa, né? Era terra de ninguém, terra de Marlboro. Rotulavam demais a Ceilândia. Eu falei, não. Tinha quadra lá que a PM não entrava. Nós fizemos entrar. Então, eu defendo que o Estado tem que estar presente para você inibir e afugentar os marginais. Se não, meu amigo, se eles tomarem conta, já era. Verdade. E eu nunca aceitei isso. O Estado presente, e eu tomei conta da cidade, e o reconhecimento que eles tiveram foi esse, de me dar um mandato de deputado federal. Daí para frente, eu nunca perdi uma eleição de deputado federal. Legal, muito bom. O senhor foi o autor da Lei do Serviço Voluntário da PM e do Bombeiro Militar. Quais foram os benefícios que essa lei trouxe para essa categoria? Euclides, o que é a Lei 10.029? O jovem de 18 a 23 anos que não serve às Forças Armadas, ele pode trabalhar na Polícia Militar, ganhando até 2 salários mínimos, e ele vai exercer funções administrativas. E enquanto isso, você libera o policial para ir para as ruas. Para você ter uma ideia da grandeza dessa lei, São Paulo colocou a mais nas ruas 12 mil policiais. Lamentavelmente, o seu estado, Goiás, deturpou a minha lei, deu arma para esse pessoal, e depois essa lei lá de Goiás temporário lá. Foi derrubada, porque eles contrariaram o dispositivo da Lei Federal 10.029, que permite serviço administrativo e não o uso de armas. Goiás deu arma para o pessoal, virou uma confusão e foi derrubado lá. Mas a minha lei continua em vigor e vários estados brasileiros ainda seguem isso aí. Você sabia disso, Fátima? Não sabia?
Falo para ela porque ela tem filho na idade de ser aproveitado em algum desses. E o bom leis, dessa lei é que o jovem, 90% da safra de jovens no nosso país deixou de servir o exército. E isso faz com que a nossa juventude fique um pouco fora dos bons costumes, do patriotismo, não sabem cantar o hino nacional. Porque eu lembro que os pais mais antigos diziam: quem vai lhe consertar é o exército. Lembra disso? Lembro. Então, a gente... Eu servi o exército. Pois é. Eu fui para a academia direto, então não tive oportunidade de servir o exército. Fui direto para a academia. Mas essa lei é de uma grande importância. É o primeiro emprego do jovem. O jovem fica 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. Eu quero ser policial. Aí tem que fazer concurso público. Essa lei não gera vínculo empregatício. Na verdade, você sabe que um batalhão, a máquina é pesada. Então, muitos policiais que foram treinados para combater o crime, ao invés de estar na rua, está servindo um cafezinho dentro do quartel. Com essa lei, possibilitou que os policiais fossem para as ruas e os jovens tivessem seu primeiro emprego. Diminuiu bastante o efetivo que fica dentro dos quartéis. Sim, sem dúvida, sem dúvida. O senhor também criou a carreira do agente penitenciário. Não sei se as pessoas sabem disso, né? Mas o senhor também criou a carreira do agente penitenciário. Hoje, se não me engano, é a mesma carreira penal da Polícia Penal. Exatamente, é a Polícia Penal. Começou lá atrás com o senhor? Começou lá atrás, nós fizemos o projeto de lei, foi aprovado, e logo depois, era uma luta antiga deles, que eu ajudei também demais, nós conseguimos aprovar a Polícia Penal, né, que já era mais do que necessário a gente ter isso dentro do segmento prisional. É uma lei federal? É uma lei federal. E a polícia é considerada uma força federal também? Não. Ou não? Ela é dentro dos estados, né? Não. Existe o agente penitenciário federal e existe o agente penitenciário dos estados, né, que é a Polícia Penal. Dentro de todas essas leis que o senhor criou, se não me engano, foram 15, né? 15 leis. Qual delas o senhor tem mais orgulho de ter criado? Essa é a minha filha, é o meu filho, é a que eu mais gosto, é a que me dá mais satisfação? Euclides, primeiro eu digo que é um grande orgulho eu ser autor de 15 leis federais. E eu tenho desafiado que alguém me apresente um senador ou um deputado federal que tenha 2 leis aprovadas. 2! Não tem. Então tem... O Geofran Frejá aprovou uma e a Flávia Arruda aprovou outra, mas ninguém tem lei aprovada. Eu tenho 15 e não está aí no seu panfleto 2 emendas constitucionais, que é mais difícil do que a lei. Que é mudar a Constituição não é fácil. Eu tenho 2 emendas constitucionais. Então, eu sempre digo que uma lei é como se fosse um filho para o parlamentar. Um parlamentar que passa no Congresso e não tem uma lei aprovada, deveria ter vergonha, né? Deveria ter vergonha. Por isso que eu me orgulho muito de todas as leis que eu tenho. Eu tenho leis importantes como, por exemplo, nos parques de diversões, 5% dos brinquedos tem que ser adaptado para a criança deficiente. Porque a criança deficiente precisa brincar. E se chegar num determinado parque de diversões, às vezes não tem o brinquedo adaptável. A criança não tem como se segurar. Então isso é necessário. A outra lei também que eu gosto muito, por exemplo, no nosso tempo, o Código Penal é de 1941. Bem mais antigo. Bem mais antigo, né? Bem mais antigo. Então, o crime vem se modernizando. Eu sou o autor da lei que criou o crime de sequestro relâmpago no Código Penal, porque não tinha. Então, o marginal era preso pela polícia, quando chegava na delegacia, não tinha como ser enquadrado, porque não tinha a tipicidade. Eu sou o autor da lei que colocou no Código Penal o crime de sequestro relâmpago. Como também sou autor da lei que tornou crime hediondo quem matar policial e até parente em 3º grau. É crime hediondo, né? Aprovei a lei da paternidade presumida, que é muito importante para a mulher. A mulher engravida de um famoso aí, ou de um rico, e na hora de que ela vai reclamar o filho, dizer que o filho é dele, ele diz que não é. Agora, com a minha lei, se ele se recusar a fazer o exame de DNA, o juiz parte da presunção que ele é o pai e tem que registrar a criança. A licença da maternidade da mãe adotiva, a mãe biológica tem direito a 120 dias.
A mãe adotiva também tem direito a 120 dias, porque mãe não é só a que pare a criança, não. Mãe é quem cuida, mãe é quem cria. Então, se a mulher adotou uma criança, nada mais justo do que conceder para ela os dias de licença maternidade, como a mãe biológica tem. Então, são várias leis que eu me orgulho, por ter trabalhado em prol de uma sociedade. Outra da mulher, eu também sou autor da lei que obriga que nos estabelecimentos prisionais femininos o efetivo tem que ser de mulheres. Para evitar o constrangimento de um homem, um agente penitenciário ou um policial penal, revistar uma mulher. Não, tem que ser uma mulher. Entendeu? Então, são coisas. Não é que eu seja melhor do que ninguém, não, mas quando eu cheguei na Câmara, eu fui o primeiro policial militar a chegar no Congresso Nacional, então tinha uma carência de leis muito grande, principalmente na parte da segurança pública. Foi aí que eu consegui avançar com muitas leis de grande importância para o nosso ordenamento jurídico. Ótimo. O senhor apresentou mais de 600 projetos de lei, né? Qual especificamente, se tivesse que escolher uma para passar, qual dessas 600, o senhor lembra assim de qual? Lembro. Eu gostaria de... É o que eu estou transformando nas minhas 5 propostas, né? Que eu quero voltar para a Câmara exatamente para dar continuidade, que é o fim do saidão, que é muito importante isso. Esse projeto foi apensado a vários outros projetos e então foi aprovado no dia 3 de agosto na Câmara e foi para o Senado. Espero que o Senado bote para andar. O outro projeto também que eu sou autor, da emenda constitucional que acaba com a impunidade do menor. Botar o menor para responder pelos crimes que ele pratica, dos crimes que ele comete. Então, eu também me orgulho muito desse projeto, que também foi aprovado na Câmara e está no Senado. Pode ver que o Senado é que está fazendo um papel de morosidade, não quer votar esses projetos porque são polêmicos, mas que a sociedade aprova. Sim. E as outras 3 propostas o trabalho obrigatório para o preso. Eu quero que o preso aprenda uma profissão dentro do presídio, para quando ele sair do presídio ele possa desempenhar as suas funções. A outra é o cumprimento integral da pena. Eu acho que todo mundo, o preso, quando foi condenado a 10 anos, ele tem que cumprir os 10 anos. Hoje é uma coisa, um tal de benefício, ler um livro diminui um dia, doar sangue diminui tantos dias. Não, tem que cumprir a pena. Entendeu? Porque é uma forma de você inibir o criminoso. O criminoso tem que saber que se ele foi condenado a 5 anos, ele vai cumprir os 5 anos. Hoje não se resolve, não adianta. Hoje você é condenado a 30 anos, com 1/6 da pena você está em liberdade. Então imagina você, vítima de um criminoso, a sua família, o cara que matou um filho seu, uma coisa assim, e daí a 5 anos você vê o cara passando na sua rua. Então, isso não resolve. A outra é acabar com o auxílio reclusão, que eu acho uma grande imoralidade o Estado pagar quase R$2.000 para alguém que cometeu um crime, que matou um pai de família e a família da vítima não ganha nada. Quem ganha é o assassino. Quer dizer, nós estamos invertendo os valores aí. Por isso que eu preciso voltar para a Câmara e com o presidente Bolsonaro eu tenho certeza que eu vou aprovar esses projetos. O senhor falou que alguns parlamentares não apresentam nenhum projeto. Por que o parlamentar tem tanta dificuldade de apresentar projeto, de aprovar leis? Não, muitos até apresentam projetos, mas não conseguem aprovar o projeto, né? O problema todo, Euclides, são 513 deputados. Não é nada fácil aprovar um projeto. Por isso que eu me orgulho muito de dizer que sou autor de 15 leis, porque é impressionante. Você pega pessoas famosas que foi do parlamento, Inocêncio de Oliveira, vai ver quantas leis ele tem. Entendeu? Então isso é muito importante. Chegou a ser presidente da Câmara, não foi? Chegou, ele só andava na mesa, né? Recebia até o apelido de cardápio, porque só andava na mesa, na mesa diretora, né? Porque ele era danado com relação a isso. Mas eu estou fazendo um comparativo para para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem por que eu me orgulho de ter 15 leis, ao contrário de um deputado distrital, né? Que tem 50, 100 leis aprovadas. Lamentavelmente, 70% dessas leis são inconstitucionais, né? Então isso, a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, não permite que um projeto inconstitucional seja aprovado. Então, por exemplo, se eu faço uma proposta
gerando despesa para o Poder Executivo, a CCJ fala, isso é vício de iniciativa. Você não pode apresentar projeto que gere despesa para o Poder Executivo. Na Câmara Distrital, não. Eles criam isso com maior facilidade e são aprovados os projetos. E depois a Justiça vem e derruba. Né? Eu acho que isso aí é um papel que o parlamentar tem que evitar. O senhor foi uma das lideranças da campanha, né, sobre o referendo de armas, né? Isso. Do não. E o não venceu. E ainda hoje o senhor é a favor do porte de armas? Como o senhor pensa? Eu tenho algumas restrições. Por exemplo, eu defendi, fui o presidente da frente do não. Quando eu subia na tribuna para defender, para ser contra o desarmamento, as pessoas achavam que eu estava louco. E eu dizia, estou defendendo porque eu conheço o assunto, né? Como um coronel da polícia, dediquei 26 anos da minha vida trabalhando pela sociedade, eu sei o que realmente funciona e o que não funciona. Proibir o comércio de arma de fogo é tirar um direito seu de escolha. Eu defendo que todo cidadão com bons antecedentes, maior de 25 anos, que tenha um curso técnico, que saiba manusear uma arma, não tem antecedentes criminais, ele possa ter uma arma para ter dentro de casa. Eu defendo a posse da arma. Agora, em alguns casos, eu defendo a posse, ou porte, como o caso, os CACs, por exemplo, o colecionador, o atirador e caçador. Os caras atiram esportivamente, têm responsabilidade com a arma. Por que não conceder um porte de arma para eles? É necessário fazer um psicotécnico, né? Exatamente, quer dizer, quem criou, eu fui o primeiro relator do Estatuto do Desarmamento. Quem criou os requisitos fui eu. Eu comparava a arma com um carro. Você pode comprar um carro, você não precisa ser habilitado para comprar um carro. Você não pode dirigir o carro. Tá certo? Você pode comprar uma arma para ter dentro de casa. Você não pode andar com a arma, que aí precisa do porte. Tá certo? Exatamente. E a imprensa ela é tão maldosa que quando ela fala, aí as brigas de trânsito vai haver... Aí é porte de armas. Diferente da posse. Né? Então, se você bota uma arma na cintura e vai tomar cachaça no boteco, eu defendo que você tem que ter uma punição até mais dura, tá certo? Pela sua irresponsabilidade. É como eu também acho que o carro, quando você fala num atropelamento, o crime é culposo. Né? É culposo. Ninguém usa o carro para atropelar uma pessoa na rua de forma, vamos dizer assim... Dolosa, né? Dolosa. Agora, se você beber, aí já é muito... aí eu acho que tem que ser enquadrado como crime doloso, porque você, ao beber, você está premeditando, está sujeito aos riscos que vai acontecer. Então, essas coisas precisam ser melhor destrinchadas, né, para que a gente possa ter um ordenamento jurídico que funcione. No Brasil, tem muitas leis e muitas não funcionam. Inclusive o não, né, que foi vencedor, o senhor acha que depois do não a venda de armas foi facilitada no Brasil? Não, o presidente Bolsonaro flexibilizou, porque veja bem, aí eu tenho que fazer um meia-culpa. Quando eu criei os 4 requisitos, e quem é militar sabe que qualquer requerimento que você vai fazer tem que ter uma fundamentação. Sim. Concorda comigo? Concordo. Quando eu coloquei um dos requisitos, comprovar a efetiva necessidade, aquilo nada mais era do que a justificativa. Por que é que você quer uma arma? Eu quero uma arma porque eu moro numa fazenda. Eu quero uma arma porque eu chego tarde em casa. Eu quero uma arma porque eu transporto os valores. Eu quero uma arma porque eu estou sendo ameaçado de morte. E por aí vai. Seria a necessidade. Quando nós derrotamos o PT e a Rede Globo de televisão, e eu quero aqui dizer para os seus ouvintes e telespectadores que nós ganhamos com 65 milhões de votos. Nunca nenhum presidente se elegeu com essa quantidade de votos. O PT foi derrotado, né? E eu nunca esqueço disso. Eu estava saindo de São Paulo, dando entrevista, eu encontrei um amigo meu, que é do PT, mas é meu amigo, o ministro Eduardo Cardoso. E ele começou, quem é fã do Eduardo Cardoso? E ele começou a falar umas coisas que não tinha nada a ver, tinha acabado de ser derrotado. Eu era o presidente da frente do não. Aí eu disse para ele assim, isso no microfone, todo mundo ligado à entrevista, né? Eu falei bem assim, Eduardo, reconheça que você sofreu uma derrota fragorosa. Entendeu? Colocou fraga no meio, né? Porque eu era o presidente, né? Aí ele disse assim, vocês ganharam, mas não vão levar.
E foi dito e feito. O que é que eles fizeram? Aparelharam a Polícia Federal para negar os pedidos de compra de arma. Né? Para dificultar. Eu dizia, eu quero uma arma porque eu transporto os valores. Aí o delegado respondia, não, isso não é efetiva necessidade. Você pode contratar uma empresa de segurança. E sempre bloqueando. Quando o Bolsonaro assumiu a presidência, aí ele flexibilizou mais, através de decretos. O Exército Brasileiro passou a conceder as licenças, o direito de comprar arma para os colecionadores, atiradores e caçadores, e foi isso que aumentou o número de armas. A Polícia Federal, pelo menos, não tem tido tanta rejeição como antigamente, porque eles faziam isso de forma maldosa. Agora, eu vou falar o contraponto, as pessoas que são contra as armas. Não pode esquecer que antes dessa flexibilização, nós tínhamos 60 mil mortes violentas no país. Caiu para 40 mil. E eles sempre alegavam que mais armas, mais crimes. Eu sempre defendi o contrário. Mais armas, menos crime. Porque quando você tira a certeza do marginal, que ao entrar na sua casa, se lá tiver uma arma, ele não entra. Se ele tiver a certeza que lá não tem arma, ele vai entrar. Então, essas coisas, aí os desarmamentistas fazem questão de ignorar. Mas eu faço questão de estar sempre lembrando. Vamos falar de uma coisa espinhosa para o senhor. O senhor fez vários projetos em defesa da mulher, a questão da revista, né, nos presídios e outras coisas mais. Mas houve uma discussão do senhor com uma deputada, Jandira Fegali. O senhor pode falar um pouco sobre essa polêmica? Eu lembro. E veja bem, esse vitimismo é só da esquerda, né? A deputada Jandira Fegali tinha acabado de empurrar um deputado sexagenário, deve estar com 80 anos já, octogenário, que foi o Roberto Freire. E ela começou a brigar e gritar no microfone. E eu disse o seguinte, eu retruquei e disse, mulher que na política bate como homem, tem que apanhar como homem. Mas eu disse na política. Entendeu? Ou seja, eu estou dentro de um parlamento. Aí a mulher me chama de ladrão só porque ela é mulher, eu não posso revidar? Pode falar nada, Não posso falar nada? Então esse tipo de vitimismo eu nunca concordei. Então eu disse isso claramente, mulher na política. Aí eles disseram que eu falei que a mulher tinha que apanhar como... Gente, mudaram o contexto, né? Mas as palavras pegaram as notas. Tanto é que fizeram um processo de quebra de decoro, e quando viram as notas taquigráficas, viram que eu não digo, falei, mulher na política, que bate como homem, eu estou usando de metáfora, bate oralmente, né? Falar, exatamente. Né? Então foi isso que aconteceu. Aí deu um fuzuê danado, aí eu nunca fugi da polêmica, também não ia fugir dessa. Hoje tem uma discussão na sociedade, né, nas câmaras, né, nas assembleias e na Câmara, com relação à câmera de filmadora no policial. O senhor já ouviu falar disso? Qual a opinião do senhor sobre isso? Eu tenho os prós e tenho os contras, né? O pró é que nós temos muita autoridade aí pelas ruas, né? E a gente vê que muita gente abusa desse poder porque é mais estudado, gosta de humilhar o policial, sabe com quem você está falando, muitos bandidos... Famosa carteirada, né? Famosa carteirada, muitos policiais, inclusive, reagem a uma agressão injusta, até mesmo um saque de arma, o cara ameaçou sacar uma arma, o policial atira, essa Câmara pode... Já teve um caso em São Paulo que comprovou isso, né? Então, esse é o lado positivo. O lado negativo é que as autoridades estão partindo da premissa que o policial não é confiável. Há uma desconfiança no policial. E isso machuca o policial. Você vê que o policial americano, quando ele fala a palavra dele, vale no tribunal. Aqui não. Aqui criaram uma tal de audiência de custódia, que é uma vergonha. A primeira coisa que o juiz pergunta quando prende um marginal é se o preso foi bem tratado pela polícia. Quer dizer, inverte os valores, né? Então nós temos que entender
que o policial ele tem que ter essa autonomia, porque é ele que decide em frações de segundos se atira ou não atira. Às vezes é a vida dele que vai embora porque ele vacilou, teve medo de atirar, e aí vem o bandido que não tem pena de atirar num policial. Hoje virou moda matar policial. Nós temos uma marca de mais de um policial por dia assassinado no país, e eu acho que algo, quando eu fiz a lei tornando crime hediondo, exatamente para ver se freava esse tipo de coisa, mas lamentavelmente não conseguimos frear. Outra questão, deputado, é com relação àqueles postos policiais que tinham nas cidades, né? Não sei qual o governo que tirou esses postos, e também, mas ele não colocou aquela famosa dupla Cosme e Damião, né? Que a população gosta muito, né? Qual seria a solução para aproximar o policial do cidadão? Olha, primeiro eu vou te dar um dado aqui que é assustador. Em 2002 a Polícia Militar tinha 16 mil homens na rua. Em 2022, a Polícia Militar tem 9.600 homens. E a população aumentou, né? Duplicou. Né? Então, a Polícia Militar está quase precisando de bola de cristal para poder trabalhar, né? Não tem policiamento na rua, por isso que o Cosme Damião sumiu, né? Os postos policiais, se fossem feitos na ideia original, que era colocar 12 homens, um sargento e 12 homens trabalhando em cada posto policial, todos equipados com um rádio para fazer a ronda nas adjacências, mas sempre em contato com o sargento ali e tal. Não, botaram os postos policiais, tinha que ter computador, tinha que ter câmera, tudo isso foi previsto, mas só que não fizeram isso. Criaram os postos e colocavam lá 2 policiais. Ora, 2 policiais tinha que atender uma ocorrência, o posto ficava sozinho, entendeu? Então não deu certo por causa disso. A ideia como um todo, se fosse usada dentro do que foi proposto, era uma boa ideia. Uma boa ideia, né? Era. E por que o Cosme Damião sumiu? Por causa de falta de efetivo, né? A polícia não tem efetivo suficiente para manter essa dupla, né? Não tem. Qual seria a solução? Contratar mais, Contratar. Você vê, o único governador que fez um plano geral de expansão do efetivo foi o Roriz. Mais ninguém fez. E um policial militar, ele não existe numa prateleira, não. É 1 ano de formação. É 1 ano de formação. Então, se você quer, hoje, eu recebi uma comissão sobre o concurso da Polícia Militar, nós temos aí quase 3 mil no cadastro para ser chamado. Aí vem esse governador insensível com a segurança pública, só mandou fazer curso 300. Vai se formar no final do ano. Só que quando esses 300 estivessem formando, 100 já pediram reserva dos que estão hoje na corporação. O efetivo da Polícia Militar e do Bombeiro estão envelhecendo, entendeu? Já estão na idade de... Nós tínhamos uma tropa nova, os soldados mais novos do Brasil eram em Brasília, era uma polícia nova. Agora não, nós já temos aí 60 anos de Brasília, né? Então, a nossa tropa já chegou na idade de aposentar. E é isso que não há sensibilidade dos governantes em aumentar o efetivo. Se não tiver efetivo na rua, fica difícil a polícia prevenir o crime, que é a função da Polícia Militar. O senhor o senhor é candidato a deputado federal. O senhor chegando à Câmara, novamente, qual seria a bandeira principal do senhor? O que o senhor vai defender principalmente lá na Câmara? Olha, vou continuar com as minhas bandeiras da segurança pública. Sim. Eu não dou pitaco em área que eu não conheço. Você nunca vai me ver falando sobre saúde, educação, que eu acho que quem tem que tratar dessas áreas são os especialistas nessa área. Eu fico na minha área, né? E evidentemente que eu tenho compromisso com a segurança pública, especialmente os profissionais, os operadores da segurança pública. Então, nós queremos, além das leis que venham proteger a sociedade, a gente quer também se dedicar aos nossos veteranos. Aquele homem que passou 30 anos, 35 anos na corporação e vai para casa, nem um muito obrigado ele recebe. Então essas pessoas precisam ser valorizadas pelos governantes, pelos comandantes, né? É triste você servir 35 anos
Servir é uma coisa, e arriscar sua vida todos os dias para você ir para casa e não receber um muito obrigado, eu acho que essa falta de respeito para com os nossos veteranos nós precisamos consertar. Hoje um efetivo grande, né, de veteranos, né? O senhor falou que a Polícia Militar já tem 60 anos, né? 16 mil. 16 mil aqui em Brasília, né? É uma força muito grande. O senhor também além de segurança pública, eu sei que o senhor também é especialista em transporte urbano, porque o senhor foi secretário do transporte, né? Foi. O que a gente pode fazer, o que o senhor propõe fazer para melhorar a questão da mobilidade urbana e do transporte coletivo, do transporte público urbano? Bom, você sabe que eu revolucionei o transporte público quando eu fui secretário. As medidas que eu adotei. Primeiro, eu acabei com aquela cultura de ter greve todo ano e o aumento da passagem. Eu congelei as passagens por 3 anos, não teve greve, troquei a frota que tinha 14 anos de idade, ela passou a ter 3 anos de idade, diminuí 57 tarifas, botei os primeiros ônibus com elevadores para transportar o nosso cadeirante, 950 ônibus com elevadores. Implantei o passe livre estudantil, que era um grande sonho dos estudantes do Brasil, e Brasília foi a primeira capital a implantar. Ou seja, o estudante não paga a passagem graças ao nosso trabalho. Na época eu pagava de subsídio 6 milhões, hoje o governo gasta 700 milhões. E o transporte é essa porcaria que aí está. Tá ruim mesmo. Então eu acho que nós temos que investir muito na modal metrô, que é onde transporta muito mais passageiros, é muito mais cômodo e confortável, e o ônibus ele tem que ser em último caso, em alguns locais, por exemplo, que é difícil a construção do metrô, né, do metrô de superfície ou de túnel, como por exemplo, a saída norte de Brasília, que liga aqueles condomínios no Colorado, Sobradinho, Planaltina, ali precisa, no mínimo, de um BRT, que é o que nós fizemos no Gama Santa Maria. Valparaíso, né? Valparaíso, fomos nós que fizemos aquele transporte. Então, eu queria dizer, eu me orgulho muito que eu fui um secretário de transporte que trabalhei. Quando eu recebi a missão, antes de aceitar, eu fui visitar Curitiba, que é o grande modelo de Curitiba que saiu para o mundo, aqueles corredores exclusivos e tal. Então nós fizemos lá e começamos. Tudo que foi iniciado em Brasília foi iniciado por nós e eu me orgulho muito. Aumentei o sistema viário de Brasília, construí a EPTG, construí a Épia, construí a Escola Parque, Estrada Parque do Núcleo Bandeirante, a DF 150, daqueles condomínios lá do Colorado, aquela duplicação, pista única, construímos. Fizemos aquele ônibus do aeroporto, fui eu que coloquei também. Aquele ônibus de turista que circula até hoje aí na esplanada, fomos nós que colocamos. Nós fizemos muita coisa no nosso mandato. Na época que o senhor era secretário, isso veio agora na minha mente. O senhor, uma das lutas do senhor foi aquela avenida lá do zoológico, eu não sei o nome daquela... que passa PGU. É PGU. Estrada Parque Guará. Lá sempre foi 60 km por hora. Aí o senhor aumentou para 70, queria colocar 80 por conta da indústria de multa que o senhor achava que era muito forte no Brasil. Muito forte. Ainda é forte essa indústria em Brasília? E os governadores não têm coragem de mexer. Eu, quando fiz a campanha para governador, eu ia fazer uma surpresa. Inicialmente prometemos tirar 50% dos pardais. A IPTG, por exemplo, de 250 metros em 250 metros tem um pardal. Quer dizer, eu não estou falando com isso, eu tenho um relatório que Aracaju, é uma cidade, a capital de Sergipe, no período em que a justiça mandou retirar os pardais, os acidentes diminuíram. Você tem que investir mais em educação. O fato de você correr além do seu limite, você tem que ser responsabilizado. Agora, você transformar, ao invés de educar, você só quer arrecadar, é o que acontece hoje com o Detran. É o órgão que mais arrecada no GDF, é o Detran. Tem cheio de armadilhas, você vem numa pista que é 80 quilômetros, de repente cai para 60. Aí tem um pardal que você assusta, aí pisa aquilo no freio, tudo é pegadinha, pegadinha e isso não pode acontecer. Falar nisso, tem uns aí que eu nem sei para que serve. Uns aí, não, já vi um que tem uns cabeção, sim. Eu não sei se é para ver se você está usando o celular,
Porque a lei é muito clara, para você multar num pardal tem que ter as placas de advertência, né? Dizendo pista monitorada, fiscalizada eletronicamente. Eu não sei, esse é um quadrado. Na Câmara Federal é possível fazer alguma coisa contra essa indústria de multa? Olha, eu fiz uma vez um projeto meu, porque veja que absurdo. Um aparelho desse, um pardal desse, ganhava pela quantidade de multas que ele aplicava. Olha que absurdo. Aí, o aluguel era feito em cima da quantidade de multa. Aí eu entrei com um projeto de lei dizendo que não, o aluguel é temporal. É um mês, 200 mil. 200 mil, acabou. Se fizesse uma multa, né? É fixado. Como os projetos demoram na Câmara Federal a ser aprovado, o CONTRAN fez uma resolução, copiou o meu projeto, fez uma resolução proibindo que os contratos sejam feitos em cima da quantidade de multas, mas sim temporal, ou seja, pelo tempo, 30 dias. Nada supera o policial na rua, né, comandante? Nada supera nada. Pode colocar pardal, mas é uma experiência que eu tive nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe o pardal lá, mas mais é nos semáforos, né? E na estrada é o policial. É o policial que aborda, é o policial que verifica a velocidade. Eu acho que nada supera a presença do policial na rua, né? Eu também acho, mas é que hoje em dia, infelizmente, com essa quantidade de carros despejados nas ruas, o policial, se fizer uma blitz, congestiona a cidade toda. Para tudo, né? Para tudo. Por isso que talvez o recurso dos pardais sejam em virtude disso, né? Agora, eu acho um absurdo você ser multado porque está sem o cinto por uma câmara de segurança. Eu acho que você tem que ser parado e ser notificado. Porque aí o sabão que você vai levar, talvez você não deixe mais de usar o cinto, né? É verdade. Bom, com relação à mobilidade urbana, tem a questão das ciclovias, né? Ainda existem poucas ciclovias em Brasília, né? O senhor acredita que existem poucas ciclovias por conta da distância das cidades ou por falta realmente de investimento público? Nós durante minha gestão na Secretaria de Transporte, aliás, as primeiras ciclovias de Brasília fui eu que construí. Nós começamos com a DF-05, aquela que liga lá o Varjão ao Paranoá. Foi a primeira ciclovia, né, que nós fizemos. Eu deixei o Distrito Federal com 357 quilômetros de ciclovia. Aí os críticos, isso é pouco. Eu digo, mas não tinha nada. Tinha zero, né? Então eu acho que qualquer rodovia que vai se construir, você tem que ter a ciclovia. Porque tem gente que, se tivesse condições, segurança, de descer de Taguatinga até o plano piloto de bicicleta, numa ciclovia segura, muita gente ia fazer isso. Uma coisa que tem chamado a atenção da população é a questão das atribuições de outros poderes sendo suprimidas, né, pelo judiciário, né? Tivemos agora há poucos dias o caso da enfermagem, né? Tivemos outras leis sendo suprimidas pelo judiciário. Então, o que acontece? O Congresso vai lá, a Câmara dos Deputados, o Senado, aprova uma lei, passa por 513 deputados, 81 senadores, aprovam a lei, o presidente da República sanciona a lei. Aí vem alguém do judiciário e fala, não, essa lei agora é suspendida. O que fazer para combater isso? Eu acho que, no mínimo, 27 senadores teriam que pedir o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque não é normal, numa democracia, essa usurpação de função pública do Poder Judiciário no Poder Executivo. Ora, o Congresso Nacional aprovou um piso nacional do enfermeiro, uma categoria que merece todo o respeito do povo brasileiro, porque nessa pandemia morreram mais de 115 mil enfermeiros ajudando. Eu tive Covid e vi o trabalho desse povo no hospital. Então, nada mais justo do que dar um salário digno para esse povo. Aí o Congresso aprova, o Senado, né, ratifica, o presidente não veta a lei, aí vem um ministro do Supremo, que não tem um voto na rua, vem e suspende a aplicação do piso. Eu acho isso um absurdo. Isso é tirar o poder do presidente da República. Da mesma forma, na mesma linha, o ministro Edson Fachin
também suspendeu um decreto do presidente Bolsonaro em que permite, que flexibiliza a compra de armas de fogo. O decreto presidencial é uma prerrogativa do presidente da República. E o decreto que ele baixou com relação à questão das armas não tem nada inconstitucional. Aí me vem um ministro sentado no seu ar-condicionado e alega que é por causa das eleições. Ora, meu Deus, quem for cometer o excesso vai responder perante a justiça, perante a lei. Então, é uma coisa assim que a gente está assistindo acontecer e eu tenho medo do desfecho disso, porque a cada momento, olha, nós tivemos um absurdo do presidente da República escolher o diretor da Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal não permitiu. Então, isso... O que o Congresso pode fazer para combater esse não é o Congresso, é o Senado, porque o Senado é que tem o poder. Se 27 senadores arguírem, pedirem o impeachment em virtude de uma posição dessa equivocada do ministro, o julgamento vai ter que ser para o plenário do Senado. Agora, você acha que alguém cometendo esses excessos, se for chamado à responsabilidade, não vai repensar? Claro que vai repensar, mas hoje ninguém faz nada. A gente vê um Senado acuado, medroso, e enquanto isso a desmoralização... O senhor diria que o Senado está acovardado? Está acovardado, sim. Está acovardado. Não tem coragem de colocar... esses dias aprovaram lá uma convocação, ou foi um pedido, para o senhor Alexandre de Moraes comparecer ao Senado. Ele não foi. Ele não foi e sequer deu explicação. Entendeu? Então, isso é um desrespeito ao Senado da República. E fica o dito pelo não dito. É verdade. O senhor vai participar do 7 de setembro? Vou, claro. Estarei com a minha bandeira do Brasil e como um cidadão, como um brasileiro, patriota, que acha que o Brasil está passando por um momento de provação. Essas pessoas têm que entender que o brasileiro que apoia o Bolsonaro é um brasileiro patriota, né? Que tem um presidente que apoia a família, apoia os bons costumes, apoia a religião. É isso que nós queremos no nosso país. Qual é o senhor falou um pouco, mas fala um pouco mais sobre o atual momento, a sua opinião sobre o atual momento político brasileiro. Olha, nós tivemos um presidente que roubou, que destruiu o país. A esquerda teve no poder 16 anos. Os exemplos estão aí, o rombo do BNDES chegou a quase 1 bilhão, né? As estatais tudo falidas, tudo dando prejuízo. Assume alguém em que botou as estatais para gerar lucros, acabou com essas mamatas todas, o país não tem corrupção, o dinheiro está dando, né? Pegou uma Bolsa Família de R$199, passou para 400 e agora R$600, né? E as pessoas que são, vamos dizer assim, ideologicamente a favor disso tudo, que é isso que me deixa não magoado, porque cada um faz o que quer, mas assim, a palavra certa é enojado mesmo, entendeu? Como se nada tivesse acontecido. Será que tudo aquilo que foi falado é mentira? Não é possível, que tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita. Então o país vive... Apartamento cheio de dinheiro, ele existiu, né? Sim, não tenha dúvida, né? Então, o que a gente fica impressionado é as pessoas, muitos brasileiros, agirem como se nada disso tivesse acontecido. O país estava destruído financeiramente. Na pandemia, veio essa pandemia para atrapalhar um pouco os projetos do presidente Bolsonaro e ele conseguiu. Está aí, o Brasil hoje é o país que mais pós-pandemia que cresceu, é o Brasil. Então, o PIB que aumentou, quando todo mundo está vendo que a menor inflação, Bolsonaro levava cacete direto para o carro da gasolina, diminuiu a gasolina, ninguém fala nada, quer dizer, é duro. Então, o brasileiro, ele não é bobo, é um povo sofredor, mas é um povo inteligente. Está vendo o que está acontecendo. Eu não tenho dúvida que essas pesquisas são pesquisas, vamos dizer assim, fabricadas e, evidentemente, patrocinada pelos partidos de esquerda. Não tenha dúvida disso. O senhor acredita em Deus? Muito. O senhor é religioso? Sou católico. Católico. É. O que o senhor acha
Qual é o candidato que o senhor está apoiando aqui para governador do Distrito Federal? Eu acho que a tendência minha deve ser de apoiar o Paulo Otávio. Paulo Otávio. Eu sei hoje quem é que eu não vou apoiar. Né? Qual é a avaliação que o senhor faz do governo ibanês? Eu acho que é um governador que não tem coração, é um governador que não gosta do pobre, é um governador que derruba a casa do pobre, quando prometeu na campanha reconstruir, ele faz derrubar. É um governador dos ricos, só governa para rico, né? Pega o dinheiro do Distrito Federal e bota para fora do Estado. Eu não tenho nada contra o Flamengo, acho que é o melhor time hoje do Brasil, mas você patrocinar 90 milhões, 96 se eu não me engano, para um time do Rio de Janeiro e ver o Gama passando fome, ver o Brasiliense, quer dizer, não dá nada para o incentivo do nosso esporte, vai dar para o Flamengo. Agora inventou de construir um estádio, 500 milhões, né? Sem falar no dinheiro que foi desviado para a cidade lá do Piauí. E o que mais me impressiona é que nada disso pega. Nós tivemos na época do escândalo da saúde, a cúpula toda da saúde foi presa. E ele passou a agir mais como advogado de defesa dos secretários do que como governador. Teria que ter exonerado na hora o secretário. Então eu não posso concordar com um governo desse. E nas eleições presidenciais? Eu vi que o senhor fala muito do presidente Bolsonaro. O senhor vai apoiar o presidente? Mas não tenha dúvida disso. Primeiro, eu não preciso provar para ninguém que eu sou amigo do presidente há 40 anos, né? Nós fizemos educação física junto em 1982. Então a minha amizade com o Bolsonaro é desde 1982. Eu tenente da PM, ele tenente do Exército. Então eu não preciso na minha propaganda política dizer que sou amigo do Bolsonaro. Não, todo mundo sabe. Ele próprio diz, né? Sou amigo do Fraga há 40 anos. Temos esse grau de amizade. E não poderia deixar de apoiá-lo. Sempre esteve engraçado que quando eu estava contra o desarmamento, né? Contra o desarmamento. O não, né? O não, era ele que me apoiava, entendeu? Era ele que me seguia. Na minha luta contra a favor da redução da idade penal, era Bolsonaro que me seguia. Agora ele é presidente, eu que tenho que seguir ele, né? O capitão. É verdade. Agora é o coronel seguindo o capitão. Mas antes era o capitão que seguia o coronel lá na Câmara, né? E todo mundo sabe disso. Então não preciso provar, não preciso dizer que eu sou o deputado do Bolsonaro. Não, de forma alguma. A minha amizade com ele é natural, né? Nunca pedi nada para ele, sempre defendi, né? Sempre fui amigo e sempre o tratei como meu amigo. E às vezes eu brinco, eu digo, olha, eu sou amigo do Bolsonaro, não do presidente Bolsonaro. Eu sou amigo do Jair Messias Bolsonaro. Legal. Que eu chamo de cavalão. Essa eu não sabia. E ele me chama de Pancrácio. Às vezes eu telefono para ele e ele fala Pancrácio. Né? Pancrácio eram os antigos lutadores de boxe na Grécia, então eu ganhei esse apelido porque eu lutava um pouquinho de boxe. E ele era da cavalaria, né? Não, ele era da artilharia. Ele era da artilharia. Era um pentatleta. E a gente botou o apelido dele de cavalo porque ele, na corrida, o único que chegava perto dele na corrida de 10 km era eu. Entendeu? O bicho era danado. Ele era pentatleta do Exército, era um bom atleta. O senhor falou do Flamengo. O senhor tem time de coração? É o Tenho. Flamengo? Não, meu time de coração é o Botafogo. É mesmo? O senhor sofre muito com o Botafogo, não sofre não? Infelizmente a gente sofre, né? Mas também já tive muitas glórias, né? A gente lembra que Garrincha, né? Os mais novos não pode esquecer que as três Copas do Mundo foi o Botafogo que deu, né? 56, 62 e 70. Jairzinho foi o artilheiro da Copa. Então, furacão, né? Cracão de bola, né? E o Zagallo, que era o técnico, né? Também jogou no Botafogo lá em 62. É um grande time. É uma pena que agora... Garotinha de ouro, né? O Gerson, né? Gerson, Didi, Nilton Santos, Quarentinha. Era gente, né, que era nomes mundiais, né? Mundiais. Muito bem. O que o senhor acha da Copa do Mundo? A gente tem chance nessa Copa aí? Daqui alguns meses, né? Novembro, né? Eu acho que o Brasil sempre tem chance, né? Se não tremer, se não pegar a Alemanha, porque isso... O menino Neymar vai jogar muito? Ele tem tudo para jogar, se não amarelar, né? Eu acho que o time brasileiro tem sim.
E aqui para nós, né, o Brasil é respeitado no futebol. É verdade. Então não tem quem entre para jogar contra o Brasil que não venha com sangue na veia, querendo ganhar do Brasil, que vai ganhar do Brasil. Então é uma responsabilidade muito grande. E como brasileiro nós temos que acreditar. Temos que acreditar, né? Acho que a gente vai, né? Eu também acho. Vamos fazer um bom papel lá no Catar, né? No Catar. Deputado Alberto Fraga, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Despluga. Foi muito bom ter o senhor aqui, foi muito esclarecedor, falar um pouco da sua carreira, das suas propostas e o que o senhor pretende fazer caso chegue à Câmara Federal. Muito obrigado. Quero deixar a câmera do Despluga para o senhor fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer a você e a toda a sua equipe por ter me dado essa oportunidade. A gente está vivendo uma campanha muito difícil, né? A gente sabe que hoje o que vai dar a eleição são redes sociais. Eu fico triste com isso, que eu gosto mais de estar na rua, em contato com o povo e pedir o voto olhando no olho. Que às vezes uma conversa sua, o cara sabe se você está mentindo ou não. Por isso eu peço o voto de você que está nos assistindo. O número é fácil, é 22, 2 patinhos na lagoa. E Natal, 25. 22, 25 é o meu número e eu espero contar com vocês para a gente continuar fazendo por Brasília e pelo Brasil, com a segurança pública. Muito obrigado. Quero agradecer, muito obrigado, Ildir. Quero agradecer também o Marcelo. O Marcelo é sobrinho do Fraga e ele que indicou o Fraga, trouxe o Fraga até a gente aqui. Marcelo, muito obrigado. Quero agradecer a minha equipe, agradecer a assessoria do... Juliana, assessoria do deputado, muito obrigado. Agradecer a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu joinha pra gente, deixa um comentário aí também pra gente. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Fui!